Você sabia que esse seu casamento celebrado na igreja e que por algum motivo não deu certo, não precisa ser um fardo a ser carregado pelo resto da sua vida? Sim, existe saída através do processo de declaração de nulidade matrimonial. Esse processo se fundamenta nas regras do direito canônico que estabelecem os requisitos de validade para a celebração válida, obviamente, de um casamento para que ele seja sacramento. Estes requisitos de validade estão envolvidos, eles, melhor dizendo, eles envolvem a manifestação do consentimento. Todas as vezes em que o casamento foi celebrado e o consentimento tenha sido, por algum motivo, viciado, este casamento não é considerado um casamento válido e, portanto, não é um sacramento. Vícios estão envolvidos, eles podem ser classificados de mais ou menos, principalmente, de quatro formas, melhor dizendo. São vícios relativos à capacidade, são vícios relativos à ignorância, ao erro ou à simulação. São quatro grupos estabelecidos aqui apenas para a melhor compreensão. Vícios relativos à capacidade dizem respeito à capacidade que os nubentes, os noivos e noivas, têm no momento da manifestação do seu consentimento. Vícios relativos à capacidade envolvem a plena capacidade psíquica, a maturidade, o conhecimento que os noivos têm a respeito da natureza do sacramento, a respeito de si mesmos e dos outros, das qualidades de cada um deles. Se os inerentes envolvidos nesse grupo das capacidades estão, assim, relativos à possibilidade que o noivo e a noiva têm de manifestar de modo maduro, adulto, consciente, o seu sim diante do altar, diante daquele que preside, que recebe o consentimento em nome da igreja. O outro grupo de vícios relativos à ignorância, ele se dá quando aqueles noivos, um deles ao menos, ignora. Ignorante é aquele que desconhece. Quando um dos noivos ou ambos tem ignorância a respeito da natureza do próprio sacramento que estão celebrando. Diríamos, por exemplo, é uma ignorância não saber e não ter pleno conhecimento de que o casamento é uma instituição voltada para o bem dos cônjuges. Um está voltado para o bem do outro, para o cuidado, para a vida, para a felicidade plena, para a ampliação das possibilidades existenciais um do outro. Casar desconhecendo que um deve dedicar-se plenamente ao outro é um vício que macula, que fere mortalmente a constituição do sacramento. Também poderíamos dizer daqueles que se casam desconhecendo que é da própria natureza do sacramento do matrimônio estar aberto à procriação e educação da prole, dos filhos. Então, aquele que ignora isso já vai para o casamento, por exemplo, com o firme propósito pré-meditado de não ter filhos. Este sacramento é, por sua natureza, nulo. Por quê? Porque houve a ignorância, desconhecimento, quanto a uma das naturezas, uma das causas para o sacramento, para o casamento. Terceiro grupo, a terceira classe dos vícios que podem acontecer no consentimento é o erro. Na verdade, ele acontece quando eu espero uma coisa e tenho outra. Eu manifesto o desejo de uma determinada qualidade da outra pessoa e não encontrei. O erro é quando aquele que vai para o sacramento manifesta o desejo de uma determinada qualidade e não a encontra,
ou manifesta a ausência de, de um determinado defeito e o encontra. E o quarto tipo, o quarto grupo é a simulação. O de vícios do consentimento ligado à simulação, esses vícios ligados à simulação estão voltados para aquela situação em que um ou ambos consideram aquela celebração apenas um teatro, apenas uma encenação social para ser filmado e fotografado, para constar no álbum, para fazer parte da pasta lá da rede social. A simulação ocorre quando um ou ambos não têm a firme fé, a crença, a convicção interna do valor do casamento como sacramento, do matrimônio como sacramento, como manifestação de Deus em suas vidas. A simulação ocorre quando um ou ambos não estão nem aí para o sacramento, mas apenas para a cerimônia, apenas para os enfeites, apenas para as fotos, para o brilho das câmeras. Quando um ou ambos estão ali apenas para construir imagens para suas redes sociais, isso consubstancia uma simulação. Não estou celebrando, não estou tornando a minha união célebre, estou aqui apenas para uma sessão de fotografias. Não fosse assim, todos aqueles casamentos celebrados lá na novela seriam um sacramento, não é mesmo? Qual é a diferença do casamento celebrado na novela das 8, onde muitas vezes utilizam a própria fórmula do casamento celebrado na Igreja Católica? Não fosse assim, qual seria a diferença entre aquele casamento celebrado na novela e esses casais que vão para diante do altar apenas para esta encenação? Não são atores profissionais, mas são atores da vida, que vão ali porque devem cumprir algo que todo mundo faz. Vou casar na igreja porque todo mundo casa. Não acredito, mas se não der certo, a gente se separa. Simulação acontece quando os dois não estão buscando plenamente constituir entre si um sacramento. Estes quatro grupos de vícios, seja quanto à capacidade de manifestação do consentimento, seja o vício relativo à ignorância quanto às qualidades, à natureza do sacramento, desconhecimento das realidades do que é a vida de casado, os vícios quanto ao erro, ou os vícios quanto à simulação, que a mim, se me perdoe, me parece o mais comum deles. Esses vícios levam à nulidade do casamento. Esses vícios levam a que se considere que este casamento nunca existiu. Mas como é que faz, então? É só eu dizer, não, houve simulação, então o casamento não existiu? Não, nada disso. Existe na própria igreja um processo, que é o processo adequado para a investigação, para a análise e para o julgamento desse casamento, para que seja dito pelos juízes habilitados pela igreja se esse casamento foi ou não foi um sacramento. Sim, é assim. Existe um tribunal chamado Tribunal Eclesiástico. Esse tribunal existe em cada diocese ou em cada grupo de dioceses. Esse tribunal é formado por diversos juízes, por notários, existe o presidente, o vigário judicial, existem os serventuários. Essa estrutura, em cada diocese, ou às vezes em cada grupo de dioceses, é responsável por receber a causa proposta pelos católicos e avaliar e julgar esse caso para dizer se houve ou se não houve um sacramento naquele caso concreto.
Tudo começa basicamente com o libelo, que é quando a pessoa interessada vai ingressar no tribunal com o seu caso. No caso do tribunal eclesiástico, existe uma situação interessante, porque impera o conceito, a ideia do jus postulandi, ou seja, é a própria pessoa interessada que vai postular junto ao tribunal, que vai demandar junto ao tribunal, ou seja, isso significa que não existe a necessidade da contratação de advogados. Portanto, a gente pode parecer, nossa, tudo bem, o meu casamento tem aparência de nulidade, tudo bem, tudo indica pelos fatos que eu me lembro agora que não houve um sacramento. Mas deve ser muito complexo, deve ser muito complicado propor esse caso ao tribunal. Não, tanto não é assim tão complexo, tanto não é assim tão complicado, que a igreja permite que a própria pessoa interessada vá ao tribunal demandar em próprio nome, pedindo o julgamento, a análise do seu casamento para avaliação quanto à sua validade ou invalidade, quanto à declaração ou não de sua nulidade. Aquele que está interessado em propor uma causa de declaração de nulidade do seu casamento, em primeiro lugar precisa descobrir qual é o tribunal competente. Porque sim, existe já previamente determinado qual é o tribunal competente para julgar o seu caso de nulidade. Primeira coisa que precisa verificar é se essa causa vai ser demandada, se ela vai ser proposta no tribunal do lugar onde foi celebrado o casamento ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. A segunda questão é dizer, essa causa pode ser proposta no lugar onde mora a parte demandante ou a parte demandada. E em terceiro lugar, esse processo, essa causa pode ser proposta no lugar, no tribunal, onde puderem ser colhidas a maior e melhor quantidade de provas. Então são 3 critérios: lugar onde foi celebrado, ou o lugar onde residem, ou o lugar onde estiverem as provas, puderem ser melhor colhidas. São 3 critérios. A primeira coisa, eu preciso descobrir então qual é o tribunal. Ah, mas eu não sei qual é o tribunal. Vá na sua paróquia, pergunte ao pároco, vá lá na secretaria, pergunte à secretária ou secretário da paróquia. Olha, eu pretendo entrar com a causa de declaração de nulidade do meu casamento. Qual é o tribunal que julga os casos da nossa paróquia? A nossa diocese tem um tribunal? Qual é o tribunal? Quem é o vigário judicial do nosso tribunal? Pega lá o nome, você vai precisar disso. O primeiro caso é pedir, os primeiros passos é pedir lá na paróquia cópia do seu processo matrimonial. O primeiro passo é situar-se, saber de onde você está partindo. Estou partindo da paróquia X, da diocese Y, portanto o tribunal vai ser tal. Diante dessas informações, se eu já sei qual é o tribunal que vai receber o meu caso, você pode partir então para escrever o libelo. E o que é o libelo? O libelo é tão somente a petição inicial, ou assim chamado relatório, que vai apresentar ao tribunal a sua causa, a sua história. O libelo é o documento, o texto, apresentado ao tribunal para que os juízes, de posse daquelas informações, possam avaliar aquela história, os fatos narrados, para saber, para dizerem se houve ou se não houve, naquele caso concreto, um sacramento. O libelo precisa ser completo, tão completo possível, que possa demonstrar todos os fatos. E aqui um conselho, talvez, uma dica. Libelo não é lugar para derramar as suas dores, derramar os choros que você porventura ainda tenha guardados por causa daquele problema, daqueles problemas trazidos da relação anterior. Libelo não é lugar para mágoa, não é lugar para acusar o parceiro ou parceira. O libelo
é o lugar para contar os fatos que se deram durante a vigência do meu casamento. Libelo é lugar de histórias concretas que podem ser investigadas e provadas pelo tribunal para chegar a uma conclusão justa sobre o meu caso. Muitas e muitas vezes acontecem situações, separações, melhor dizendo, dolorosas, que deixam mágoas, que deixam dores, que deixam cicatrizes. Libelo não é lugar de descrever, de derramar esse sangue. Libelo é lugar de contar a história. Como se conheceram, como começaram a namorar, como foi o noivado, como foi o casamento, quais os problemas enfrentaram, por que se separaram, como estão atualmente. Libelo é lugar de uma narração estruturada, onde eu vou contar como é que era a minha família, como é que eram os meus pais. A gente tinha problemas demais na família, a gente recebeu uma educação católica, a gente tinha problemas graves da família, e na família da outra parte, como é que era? Era uma família tranquila, tinha muitos filhos, poucos filhos, era uma família problemática, era uma família cheia de vícios, como é que era? Eram católicos, tiveram uma educação na igreja católica, como é que foi isso? Como é que a gente se conheceu? Como é que a gente encontrou um ao outro? Alguém apresentou? A gente estudava junto, trabalhava junto, a gente fez uma viagem e se encontrou. Como é que a gente começou a namorar? Por que que foi? Por que começamos a namorar? Os amigos disseram o que a respeito desse namoro? Concordavam, discordavam, esses amigos mais próximos, né? A família concordava, a família dela aceitou bem, a minha família aceitou bem. Meus pais, como é que se posicionavam sobre isso? Esses fatos, assim. Durante o namoro, houve traições? Houve intimidade sexual? Houve gravidez? Qual foi a reação diante disso tudo? Teve noivado? Teve uma cerimônia de noivado, concretamente, marcamos a data de noivar. Fomos lá e fizemos uma cerimônia para marcar essa data. Ou não, simplesmente estamos noivos e pronto. Durante o noivado, houve uma preparação para o casamento? Vocês começaram a comprar juntos as coisas, comprar móveis, imóvel, olhar casa, como é que foi isso? Ou não, foi um noivo, nem teve noivado, foi tudo acidental, marcamos apenas a data de casamento. É preciso dizer isso. Quando noivaram, a família concordou, os amigos próximos comentavam alguma coisa? Chegaram a se separar nesse período de namoro, noivado? Se separaram, voltaram? Voltaram por quê? Separaram por quê? Voltaram por quê? Chegaram ao casamento. Como é que foi o dia da cerimônia? Como é que foi? Estava todo mundo emocionado, todo mundo envolvido, noivo e noiva envolvidos com a celebração. Algum dos dois não estava nem aí, tanto faz como tanto fez. Noivo e noiva estavam envolvidos na celebração, preparando tudo aquilo que ia acontecer, ou um deixou para o outro, seja como você quiser. Aconteceu algum fato que chame a atenção no dia da cerimônia? Quem celebrou o casamento? Quem era o padre? Foi tudo certo? Foi tudo certo? Foi tudo bem na cerimônia? Tudo ok? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Aconteceu algum fato que seja marcante? O que foi mais marcante na celebração do seu casamento? Teve lua de mel? Por que não teve? Como é que foi a lua de mel? Logo após o casamento, algum dos dois manifestou assim uma mudança abrupta, uma mudança repentina, uma mudança muito radical do jeito que era quando era namorado e agora depois de parceiro, parceira, esposa, esposa? No Libelo é lugar de dizer como é que surgiram os primeiros problemas do casamento. Esses problemas começaram a surgir após o casamento ou já vinham desde antes, durante o namoro, o noivado? No Libelo é lugar de dizer algum dos dois
manifestava alguma questão psíquica aparentemente grave, alcoolismo, droga, pornografia. Havia vícios que impediam a plena comunhão do casal, manifestados ali naquele entorno logo após o casamento? Quando surgiram os primeiros problemas, como é que vocês dois tentaram resolver isso? Ou nem tentaram? Esse é o conteúdo do Libelo. Como é que estão hoje? Voltaram a se casar? Tiveram outros casamentos fracassados? Dizer isso. Isso é o Libelo. Vejam, é preciso dizer isso numa linguagem direta, sem emocionalismos, evidentemente, que seja sintético o bastante para não se tornar um livro, mas precisa ser extenso o suficiente para deixar clara a sua história. Apresentado o caso ao tribunal eclesiástico, o próprio tribunal é quem vai dar sequência. Juntamente com esse libelo, você vai entregar ao tribunal uma lista com 5 testemunhas. Essas 5 testemunhas, que testemunhas eu vou chamar se eu não tenho ninguém que conheça toda a minha vida como casado? Claro, muitas vezes você não terá pessoas que conheçam toda a sua história desde quando conheceu até após a separação. Mas aqui é preciso estar atento a quais fatos você precisa provar perante o tribunal. Porque a testemunha pode não ter transcorrido a sua vida toda, mas ela pode conhecer aquele fato que é fundamental ser provado. A testemunha conhece os fatos essenciais, os mais importantes, e é por isso que é muito legal que quando você for escolher as testemunhas, observe primeiro o seu libelo, quais são os fatos que você precisa provar perante o tribunal. E são essas 5 que vão testemunhar diante dos juízes. Juntar documentos, laudos médicos, se for o caso, atestados, se for o caso, entregar ao tribunal e o próprio tribunal é quem dará continuidade, dará sequência, movimentará o processamento do seu caso. É o próprio tribunal quem vai estabelecer a dúvida, ou seja, qual é o fato ou os fatos que trazem dúvida quanto à validade daquele matrimônio, daquele sacramento. É o próprio tribunal quem vai contactar as testemunhas que você indicou lá no libelo, com nome, documento de identificação, endereço completo, telefone, WhatsApp, e-mail, tudo que possa facilitar que essa pessoa seja encontrada pelo tribunal. A partir disso, a partir desse seu movimento, o tribunal dá impulso ao processo, dá andamento ao processo, o tribunal vai ouvir as testemunhas, o tribunal vai ouvir defensor do vínculo, o tribunal vai ouvir as partes, o tribunal vai emitir uma sentença que poderá dizer esse casamento foi nulo ou poderá dizer este casamento é válido, é um sacramento. Contra essa sentença, obviamente, caberá recurso caso uma das partes não concorde com o resultado. O recurso é apresentado ao Tribunal de Segunda Instância, que no caso deve ser identificado de acordo com cada tribunal que julgou a causa em primeira instância. Veja, não há nada de complexo, não há nada de dificuldade, não há nada daquele monte de papeladas, de advogados, de debates, de audiências. Existe um processo simples, direto, objetivo, que tem a capacidade de analisar concretamente o caso do seu casamento para dizer se ele foi ou se não foi um casamento válido e, portanto, um sacramento. Antes de entregar-se, de sucumbir a essa dor do passado, antes de
continuar nessa crença absolutamente limitante de que você nunca mais poderá viver plenamente o sacramento da confissão, da comunhão, o sacramento do matrimônio, antes de crer piamente nisso, vamos pensar na possibilidade de que aquele casamento fracassado pode não ter sido um sacramento. E a igreja tem capacidade de avaliar, de analisar, de julgar esse caso. E como diz o catecismo da igreja, avaliando esse caso, declarando nulo o seu casamento, vocês dois, da maioria dos casos, poderão voltar à plena comunhão, casando-se novamente, ou mesmo participando plenamente da comunhão com a igreja, através dos demais sacramentos, fonte de vida espiritual para todos nós. O que não vale, o que não devemos, o que não é direito, é sucumbir, entregar os pontos, sem buscar, primeiro, que a própria igreja avalie a validade daquele sacramento. O que não devemos, o que não é aconselhável, é que a gente desista de buscar o alívio espiritual, o conforto espiritual que a igreja coloca à disposição de todos nós. Nós estamos aqui a seu dispor. Caso queira conversar mais sobre isso, queira falar mais sobre isso, se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, pode fazer contato conosco. Teremos o maior prazer em ser parceiros dessa sua jornada. O processo de declaração de nulidade deveria ser chamado de processo de libertação, porque traz vida nova, traz renovo da fé, renovo da espiritualidade para aqueles que passam por esse processo. Seja porque houve a declaração de nulidade, e aí podem seguir suas vidas normalmente, seja mesmo do fato de se aquele casamento tiver sido declarado válido. Nesse caso, caberá àquele que passou por esse processo acatar, aceitar essa declaração da igreja e viver o mais plenamente possível dentro do valioso e do vigoroso tesouro que a igreja nos coloca à disposição, viver a sua fé a partir daquilo que é possível dentro das suas possibilidades. Seja qual for o resultado, seja qual for o seu estágio, seja qual for o momento em que você se encontra, conte conosco, estamos aqui para ser parceiros. A sua jornada é importante para nós, porque quando toda a igreja participa mais plenamente, toda a igreja é beneficiada, todos nós somos mais beneficiados pelo tesouro espiritual da igreja. Deus abençoe a todos nós. Forte abraço.